Olá pessoal, estamos de volta com o nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação e essa é a aula 7. Vamos ver o que vamos estudar hoje. Hoje nós vamos falar sobre funções. As funções em algoritmos são pedaços de códigos que são isolados de forma que o programador pode incluir no fluxo de execução sem precisar escrever novamente aquela parte do código. É como se fosse uma função que você cria, como se fosse na matemática mesmo, e você chama aquela função toda vez quando você precisa. Imagine que você tem 10 arquivos onde você tem que chamar essa função. Se você precisar replicar o código, se você replicar o mesmo código da função nos 10 arquivos, quando você precisar mexer na função, você vai ter que alterar os 10 arquivos. E se você fizer uma função em um arquivo separado, você precisa alterar, você altera só aquele arquivo. Os outros só chamam aquele. Entendeu? Então, se você parar para pensar, considera aí, é uma função que soma A e B e retorna um inteiro. Quando você precisar chamar, eu não preciso reescrever uma função nova chamada soma. Eu apenas chamo e executo ela no código. Entendeu? Na medida em que os algoritmos vão se desenvolvendo, a gente precisa pensar na manutenção do código. Se temos código repetido e precisamos dar manutenção nesse código, o trabalho pode ser até 10 vezes mais demorado. Então, as funções, elas são como subprogramas e elas se comportam como um subprograma, né? Como um módulo à parte, né? Você chama aquele módulo sempre quando precisa. Eles nos permitem reaproveitar boa parte do código. Imagina aqui, ó, eu tenho um programa que é o programa real que vai iniciar e eu tenho uma função separada, tá vendo? Então, eu tenho uma função que vai obter os números em um array, tá vendo? Então, ele vai fazer um loop, igual a gente aprendeu na aula passada. Ele vai fazer um loop e vai percorrer toda essa lista e no fim ele vai retornar. Entendeu? Aí, pensando dessa forma, você vê que você já começa a programar de uma forma já mais inteligente, né? Você já está começando a reaproveitar o seu código. Isso já dá uma nova característica à sua forma de programar, entendeu? Você já está pensando de uma forma mais organizada. E é isso que tem que acontecer. A sua evolução ela tem que ser essa mesmo, entendeu? Quando a gente usa a função separada nos programas, fica como se fossem módulos que tratam situações mais específicas e isoladas, entendeu? Isso permite isolar comportamentos e testar outros comportamentos mais específicos, facilitando ainda mais quando a gente precisar debugar e corrigir algum possível erro. E ter mais agilidade nisso daí, né? Porque um erro de sistema que você precisa corrigir na maioria das vezes rápido, né? Você não pode demorar muito. E aí você tem que ser ágil, né? Saber chegar logo no problema. Então, a chance do programador se perder quando tem muitas partes repetidas do código, daquela mesma função fazendo a mesma coisa, fica muito difícil de trabalhar. Entendeu? Porque tem que dar manutenção em todas aquelas partes. Então, essa aula é mais para você entender que a forma procedural que a gente vai programando de cima até embaixo, naquele arquivo muito grande, a gente pode mesmo assim dividir em subprogramas e ir chamando ele na função principal, entendeu? Porque muitas vezes a gente tem uma função que ela faz uma coisa específica, ela fica isolada ali, raramente a gente chama ela. Ou, ao contrário,
a gente chama ela muitas vezes. Imagina se a gente chamasse uma função 100 vezes no código e a gente replicasse 100 vezes ela no código. Não ia dar certo, né? Quando precisasse fazer manutenção, ia ter que ter um time grande, né? Uma pessoa, ou então uma pessoa ia ficar sobrecarregada, entendeu? Aí, por isso a gente pensa dessa forma. Evita repetir o código. Sempre você tem que evitar e repetir o código, cara. Se você vê que você está repetindo o código em 1 ou 2, 3, você cria uma função isolada e fica só chamando ela quando precisar. Beleza? Era sobre isso essa aula. Eu espero que eu tenha contribuído para o seu desenvolvimento profissional. Não esquece de clicar no sininho, se inscrever se não é inscrito ainda, compartilhar esse vídeo e eu vejo você na próxima aula.